Senhoras e senhores, mais um Movingcast. Sou eu, Paulo Musi, fazendo host aqui para vocês. E eu tenho uma pessoa muito especial aqui para falar com vocês. Um atleta, um medalhista, o campeoníssimo dos Pan-Americanos, com 25 medalhas de ouro, é isso? Não, 23 medalhas, 23 medalhas. São 15 medalhas de ouro. Só 15 medalhas de ouro, o cara já passou a regra em todo mundo. 4 de prata e 4 de bronze, né? Tiago Pereira, muito bom ter Vossa Excelência aqui. Imagina, que isso, Vossa Excelência, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que o jiu-jitsu, a medalha de bronze é melhor do que a medalha de prata? Ah, eu já imagino por quê, né? Porque a medalha de prata é como se você tivesse perante aquele momento, você perdeu. Exatamente. Né? E a medalha de bronze, querendo ou não, é uma disputa que você tá ali entre quarto e terceiro, né? E ali você ganhou. Exatamente. Na natação é a mesma coisa? Como é que funciona, cara? Cara, é diferente, eu entendo isso, assim, acho que não é só no jiu-jitsu, né? Alguns esportes, eles acabam tendo essa sensação, né? Tipo, seja vôlei, ou futebol, todos os esportes que você vai para uma final, onde você vai disputar uma medalha de ouro, e se você perder aquele jogo, ou aquele momento, você ganhar de prata, realmente é doloroso, mas eu acho que isso vai muito... Pro esporte olímpico não funciona muito assim, né? Porque o grande sonho da gente, a maioria dos atletas, é a medalha olímpica. Então, por mais às vezes que, poxa, é duro, é uma dor, óbvio. Pô, você perdeu uma final. Mas, cara, pô, uma medalha olímpica. Você lutou durante quanto tempo para estar naquele momento? Então, acho que, assim, uma coisa que eu falo muito sobre esporte olímpico é um pouco diferente, às vezes, do mundo do futebol, Copa do Mundo, que às vezes, né, mundial só interessa quem ganha ou que seja. Nos Jogos Olímpicos, várias pessoas têm seus sonhos realizados. Então, por que eu falo isso? Pô, tem pessoas no mundo que o sonho é participar dos Jogos Olímpicos. Qual era o seu? O meu era ganhar uma medalha. Você já estava contando que você ia eu, na verdade, cara, é engraçado, porque assim, eu falo que... Eu lembro em 96 o Gustavo Xuxa ganhando as medalhas pro Brasil. Também. E ali foi um momento onde eu já estava na natação, eu já estava treinando, não treinando, mas estava meio naquela empolgação, né? Então, tipo, tava nadando, curtia, então eu vi os Jogos Olímpicos, a partir dali eu comecei a acompanhar mais, né? Vi o Pan-Americano de Winnipeg em 99, vi a Olimpíada de 2000. Então, aquilo ali para mim começou a ser uma motivação. E aí eu começava a me imaginar assim, poxa, será que um dia eu vou poder estar numa competição assim? Será que um dia eu vou representar o Brasil numa competição como essa? Você tinha quantos anos? 96. Nossa, que era 10. Caramba. 10 anos. Eu sou de 86, então assim, 96, aí 97, final de 97 foi quando eu tomei, eu falo que talvez, pode parecer bobo, eu falo na minha palestra, a primeira grande decisão da minha vida, né? Porque eu acho que de 11 para 12 anos, ali no final de 97, foi quando eu tive que optar entre basquete e natação. Eu falo assim, poxa, hoje a gente pensar, você fala assim, uma decisão, pô, entre um esporte e outro. Mas para uma criança de 11 anos, difícil, era uma decisão onde, aqui, se eu for aqui, aqui não dá para continuar. Se eu for aqui, aqui não dá. Porque são dois esportes muito distintos. Um você tem impacto e o outro você tá na água. E um você tem solidão, né? E um você tem a solidão, apesar de assim... Exatamente o contrário, né, cara? É que você tá completamente sozinho. Eu nadei na época que eu treinava em Marília, no colégio. Cara, eu nunca me senti tão sozinho na vida. Eu contava lajotinha, cara. Como que você aguentava esse ritmo? E era todo dia, Era né? todo dia, era de segunda a sábado. No início, em Volta Redonda, era de segunda a sexta. E aí, depois, quando eu fui para o Minas, começou a ser de segunda a sábado. Né? Então, eram 10 treinos na semana. Então, segunda, terça, quinta e sexta, a gente tinha a dobra. O que é a dobra, para quem está vendo a gente? Né? Eram os treinos, a gente tinha treino na água de manhã e à tarde. Então, nesses 4 dias da semana, tinha de manhã à tarde. Quarta-feira era só um treino na água de manhã e sábado só um treino na água de manhã. Fora, obviamente, musculação, circuito, com medicine ball e por aí vai, né? Esses outros fatores que somam. Eu brinco com as pessoas, me perguntam assim, sabe, Paulo? Thiago, quanto tempo você treinava? Cara, não é o quanto tempo eu treinava, porque não é só o treino da água. Não é só as 2 horas de água de manhã ou 2 horas de água à tarde. Pô, é muscula, nutricionista. E direcionado para água, direcionado para água. Você vai fazer musculação peito e bíceps, se tô com vontade, hoje eu não quero fazer panturrilha. É outro papo, né, porque cara? não adianta a gente ficar grande. O grande lance da natação é a transferência de força. Mas os caras ficam grandes, Thiago. Fica, mas mais os velocistas, a gente vê que tem dorsal, né? Seu dorsal ainda é abertinho. Mas grande que eu digo é músculo. Aí? Então, assim, você pega uma galera ali, então, conforme a prova, 50 livros, você tem um pessoal maior.
Mas para mim, eu não podia ser um cara que eu podia ficar tão forte. Mas era importante essa transferência de força para a água. Uhum. O quanto mais a gente carregar, melhor. Então, esse era o grande desafio que a gente sempre teve, né? Dentro do processo como um todo. Agora, no treino de natação, o treino, porque às vezes o pessoal pensa assim, pula na piscina e nada. Não, você tem os tempos, os métodos, como é que funciona, cara? É parecido com a corrida, por exemplo, você treina tiro, você treina regular, ordinário, como que é? Você treina tiro, cada treinador desenha o seu método, né? Cada treinador acredita dentro, obviamente, da ciência, do esporte, de todo o processo, tudo que aprendeu durante a carreira inteira, como ele vai montar aquele processo de treino, tá? Vamos falar o Albertinho, que foi o cara que eu treinei com ele, ganhei medalha olímpica e tudo mais. Vamos falar mais ou menos como é que funcionava o treino do Albertinho. O Albertinho dividia em bloco. Então, o bloco 1 era mais no início do ano. Então, era o bloco onde a gente fazia muito volume de treino na água. Então, ali dava muita metragem. Quantos metros você fazia mais ou menos, só pra entender? Cara, nessa época eu já era um pouco menos. O máximo que eu cheguei a fazer na minha vida foi 8 km de manhã e 8 à tarde. Esse foi o máximo da vida inteira. Caramba. Foi nos Estados Unidos, na época que eu treinava na Flórida. Mas nessa época, com o Albertinho, a gente chegava ali a uns 12 a 14 no dia. Mas ali, como é que eu vou explicar? Ali não é que eu estava um pouco mais velho, mas a gente começa, depois de um tempo, a gente reduz um pouco metragem, bota mais qualidade, força, mais para esse processo, porque quando mais jovem, a gente acaba rodando muito, né? Então, 15, 16, 17, 18 anos, nossa, aqueles treinos desesperadores, 100 de 100, 30 de 200, aquela coisa, né? Que é a idade de se fazer. Porque aí você ganha aquela base e aí a base você carrega para frente, né? Para toda a sua carreira. Isso daí você não perde aquele treino, né? Você vai sempre agregando e somando dentro do treino como todo. Em Marília tinha um treinador que era o Zebra e todo mundo... Cara, você sabe que ele era um cara, por exemplo, na época, enquanto os treinadores de outros esportes, né, no clube que eu treinava, no Iara, eles falavam mal da musculação. Você vai ficar duro, você vai ficar baixinho, você vai ficar não sei o quê. O Zebra, ele botava os atletas de natação para treinar, cara, todo dia. E eu chegava num horário que os caras estavam treinando. Evidentemente que eles tinham treino adaptado para a natação, né? Mas os caras faziam muscula. E eu ia nadar de manhã, o que eu fazia? A chave do banheiro não era nada dessas coisas. Hoje é digital, você põe um código. Cara, era uma chapinha de alumínio amarrada com um cordãozinho de tênis, uma chavinha barbante mesmo. Quase, né? Era um barbante. Aí o que a gente fazia? A gente pegava, colocava no punho e, ia nadar. E para eu não perder as contas, o que eu fazia? Eu ia, uma ida, uma volta, aí eu fazia um risquinho na lajotinha da piscina. Então, cara, eu sabia onde eu tinha nadado a semana inteira, porque tava tudo riscadinho. O pessoal deve ter ficado feliz pra caramba. Nossa. Né? Quem que era o maluco que vai fazendo isso, né? E eu treinava, às vezes, no cantinho da raia que sobrava. E assim, eu terminava, eu fazia 1.000 metros, e, cara, os caras continuavam, e às vezes eu subia pra muscula, e os caras continuavam, eu terminava a muscula, eu descia pra cá, e os caras estavam nadando. Era um negócio que, assim, pra brincar, eles começavam com 6.000zinho, e eu pensava na minha cabeça assim, não, um dia eu vou ter que fazer isso, senão eu sou um lixo, senão eu vou ser uma caca. E assim, eu fico pensando, você fazer esse número essa metragem, cara, com 15 anos, 16 anos, pô, mesmo que você divida em duas partes, 8.000 de manhã, 8.000 de noite, cara. Esse aí eu já tava ali com meus 20, mas mesmo assim não foi fácil, não. Mas o que acontece? É uma época que a gente acaba exigindo mais, realmente, dos atletas. Isso também foi um treinador bem específico. Eu treinei com o Greg Troy nessa época na Flórida. Então, ele foi treinador do Gustavo, ele deu treino pro Ryan Lott, né, que foi um dos grandes adversários mundialmente. Fomos para 4 Olimpíadas juntos. Nadamos 4 finais juntos, por aí foi, né, durante toda a nossa carreira. Então, assim, tinha essa dificuldade, mas é curioso, porque a partir do momento a gente foi diminuindo metragem e aumentando parte física. Né? No início era mais metragem, tinha o treino de musculação, mas não era tão exigente. E aí depois dava para perceber que foi um pouco dessa troca, diminuir a metragem e aumentar a parte de força, a parte física. Que musculação você sabe melhor do que eu, é necessário, fundamental para qualquer tipo de esporte de alta performance. Claro que você tem que fazer o trabalho voltado para o teu esporte. Não adianta eu sair fazendo, malhando
partes do meu corpo que não vão fazer sentido nenhum para natação. Perfeito. Então é todo esse processo. Então a gente fazia às vezes supino e depois fazia velocidade com a bola. Então ia invertindo, fazia um agachamento, depois fazia tiro rápido de salto, né, para você pegar depois daquele momento que você fez o agachamento, tá cansado, você tem que saltar rápido. Então a gente fazia treinos variados e ia mudando conforme a época de treino na água. Então era tudo super bem conectado, né? Uma coisa conectava na outra. E você fazia mais de um estilo de natação ou fazia um estilo só? Não, eu fazia um medley, cara. Eu brinco que assim, né? Meu sonho de medalha olímpica, eu falo, poxa, o papai do céu quando mandou para mim, falou assim, beleza, Thiago, você quer ganhar medalha olímpica? Tranquilo. Vai ser no 400 medley que você tem que nadar os quatro estilos. A prova mais difícil na natação. E eu ainda vou te mandar 3 caras, que é o Phelps, o Ryan e o Laszlo, que eles vão nas mesmas 4 Olimpíadas que você, tá? Mas é só isso que você tem que fazer. E até pra você entender, eu falo muito desses meus adversários, todo mundo conhece muito mais o Phelps. Sim. Só que os outros 2, na verdade nós 4, nós somos os únicos atletas que fomos para 4 jogos diferentes. 2004, 8, 12, 16. Ou seja, Sim. a gente se manteve no topo durante 4 Olimpíadas. Nunca existiu. 4 atletas nadando na mesma final e por aí vai. Então, assim, Olimpíada de 2004, 8 e 12, meus 3 adversários juntos ganharam 38 medalhas olímpicas. O Brasil, de todos os esportes, com tudo, ganhou 42. Então, esses eram meus adversários. Sim. Mas deu certo, deu certo. Muita gente fala assim, Thiago... E vocês encontravam e já saíam trocando ideia? Ô, você de novo, ô, você de novo. Porque sempre encontrou, né? O pessoal perguntava, Thiago, como é que é nadar com Phelps? Eu falo, não sei como é que é nadar sem. Desde o meu primeiro mundial até eu parar, o cara tava sempre lá. Aí o pessoal fala, mas você acha que você deu azar de ter nascido na geração do Phelps e tal? Você teria mais medalhas, você teria mais estilos? Eu falo, cara, é curioso, sabia? Porque antigamente eu chegava a pensar, pô, é verdade, mas... Hoje em dia eu olho, eu acho que muito pelo contrário. Na verdade, eu tenho um baita de orgulho de ter nascido nessa geração. Porque, tipo, eu sei o quanto eu tive que me readaptar e buscar e mudar maneiras de treino para eu conseguir realizar meu sonho, que era uma medalha olímpica. Uhum. Porque eu não tinha 3 qualquer cara na minha frente. Exatamente. Eu tinha que achar... Eu tinha 3 pessoas Pedreira, fora do bravo. normal. Né? Então, assim, esse era o grande desafio. Então, por algum motivo ou outro... Óbvio, podia ter tido uma medalha, podia, mas também como crescimento, porque o que eu falo? Em 2004, a minha primeira Olimpíada Sports Illustrated acabou me colocando como possível prata para aquela Olimpíada que eu estava vendo super bem. Fui 5º colocado. Lindo, maravilhoso. Tinha saído de casa em 2002, em 2004 já estava 5º na Olimpíada. É impressionante. Aquele mesmo ano eu ganhei o Mundial, né, no final do ano, em Indianápolis. Mas assim, sempre batendo na trave com esses meus adversários. Então... O que eu quero dizer? Se talvez se essa medalha olímpica viesse em 2004, talvez eu não desse o mesmo valor que eu dou para mim hoje. Concordo. Por quê? Porque, cara, ela não aconteceu em 2004, eu fui 5º. Aí em 2008, eu fui 4º. E eu fui conquistar ela em 2012. Então, eu tive que sustentar ainda 8 anos de treino todo dia, dor, dedicação, abrir mão de várias coisas. Quando eu digo várias coisas... óbvio, todo mundo, é engraçado que todo mundo fala, mas você abre a mão, mas tudo bem. Pô, mas não é fácil. Entendeu? Você sai de casa com 15 anos, então, dia desse, não lembro aniversário de vó que eu fui durante carreira, era sempre mandava um vídeo, eu fazia uma ligação, eu tava sempre viajando. Então, são várias outras coisas que você abre mão, mas que, obviamente, eu tô disposto àquilo. Mas chega um momento que é complicado. Então, assim, todo o processo, quando você olha para trás, então, quando chegou a medalha em 2012... Então, hoje eu olho para ela e falo assim, realmente eu dou um valor para ela, que se ela tivesse vindo em 2004, eu não daria. Porque só eu sei qual foram mais 2 ciclos treinando para aquilo, tudo que eu tive que mudar. Poxa, quis parar de nadar em 2011, depois do Mundial da China. Então, tiveram vários acontecimentos, né? E a carreira do atleta é muito altos e baixos. Sim. Porque a gente não ganha sempre. A gente não ganha o tempo inteiro. Bem, tem muitos títulos, mas... Você compete o tempo inteiro. Você compete o tempo inteiro, mas você não ganha sempre. Inteiro. Então, tem esse outro lado também que é difícil, né? Então, e a gente, querendo ou não, a gente já tem a cobrança de clube, patrocínio, a nossa própria. Então, tem todo esse processo que soma, né, dentro do nosso planejamento. E, obviamente, cara, teve uma coisa que foi muito divisor de águas na minha carreira, que foi a parte do mental. Que em 2011 para 12, quando eu quis parar de nadar, a gente adicionou essa parte, foi quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, e aí a gente colocou, eu junto com a confederação, na época o Gustavo Maglioca
e o Albertinho, eles estavam no Pro 16 aqui, junto com o Cielo. Foi quando eu entrei no time com eles, e ali a gente tinha um profissional para cada área. Foi quando realmente deu aquela mudança na minha vida. Porque entrou essa parte do mental, porque eu acabava deixando que coisas fora me atrapalhassem na água. Então, um dos motivos de eu querer parar de nadar em 2011 foi muito pelo fato de, poxa, de ficar muitas vezes em quarto. Eu entrei naquela prova e falei assim, pô, não posso ficar em quarto, fiquei em sétimo. E aí foi nesse momento que aí eu adicionei essa parte do treinamento mental que a gente, cada vez mais, a gente veio descobrindo que não adianta nos Jogos Olímpicos você só treinar fisicamente. Você tem que treinar mentalmente, principalmente no esporte como a natação, que um centésimo te coloca o te tira. A natação não dá para você errar uma saída e você voltar. Por exemplo, futebol você pode sair perdendo de 1-0, 2-0. Verdade. O vôlei você pode perder um 7, virar. Vários outros esportes. Na natação, assim como sem raso, alguns esportes no atletismo também, você não tem volta, cara. Você errou, espera 4 anos para você tentar de novo. Você sabe que o exemplo que eu uso de desempenho quando eu dou aula, ou quando eu tô falando com um paciente que é atleta, ele fala, mas precisa fazer isso, é justamente da natação. E o que eu falo para ele é o seguinte, eu falo, você sabe qual é a diferença de um campeão brasileiro para um campeão olímpico? Aí ele fala, não. E aí acho que ele fica imaginando que a gente vai falar assim, a suplementação é isso. Eu falo, a diferença é essa aqui, ó. Nossa, você tá vendo uma coisa que é praticamente a mesma coisa? E isso daqui, esse cara vai trabalhar 4 anos para isso daqui que é virar isso aqui, ó. É. E que ainda alguém vai conseguir achar uma diferença. E se você errar qualquer coisa, você tem essa coisa, espera 4 anos para tentar de novo. Então, por isso que tem uma pressão também em volta dos Jogos Olímpicos. Todo mundo fala, mas não é as mesmas pessoas que competiram no Mundial do ano passado? É. Mas Mundial, como você tem um Mundial numa piscina olímpica de um ano e no outro ano piscina semi-olímpica, você tem a sensação que você tem Mundial todo ano. A Olimpíada não, cara, é 4 anos. E aí começa a entrar várias dúvidas na sua cabeça. Será que eu vou conseguir classificar daqui a 4 anos? Porque não necessariamente você pode conseguir de novo. Mas você tem essa dúvida? Você chegou a ter não, essa eu dúvida? Não, mas cara? eu digo o atleta como em geral. Mas você chegou a ter essa dúvida? Eu, cara, particularmente... Quando você tá nesse nível, porque você tava já no bolinho dos primeiros, assim. Quanto a classificar, não. Mas a gente também nunca sabe o que acontece nos próximos 4 anos, né? Muita coisa pode acontecer. Toda vez que eu cheguei ali para classificar antes dos Jogos Olímpicos, acho que não teve nenhuma, assim, poxa, que eu não faria o tempo. Porque meu tempo já era muito abaixo do índice. Uhum. Então eu já tinha essa margem, né, perante as classificações. Mas daí acabar os jogos, aí você pensar daqui a 4 anos, que muita coisa pode acontecer, sei lá. Eu tinha um problema no joelho depois de 2005, por exemplo. Jogando bola, besteira, óbvio, moleque. Depois a gente aprende. Mas ali surgiu uma dúvida, por quê? Talvez eu tivesse que fazer uma cirurgia, talvez não. Eu nadava medley. Como é que seria o peito depois disso? Então, tem várias coisas que giram em torno dos Jogos Olímpicos que você olha para aquele momento e fala, cara, é agora esse momento. Porque se der alguma coisa errada, eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 4 anos. E realmente a gente não sabe. Então, tem toda essa pressão também em cima da gente, como atleta, em cima dos jogos. Porque aquele é o seu momento. E os jogos influem nisso? Tipo, o ambiente influi? Por exemplo, teve alguma Olimpíada que você teve que você falou, nossa, que Olimpíada ruim, cara? Ou foi uma coisa assim, deu uma caída. Teve alguma coisa assim? Cara, a da China foi uma Olimpíada que não é que foi ruim, tá? Poxa, eu fiquei em quarto. Até então, minha melhor colocação na Olimpíada, porque eu tinha sido 5º em 2004. Então, subi uma. Verdade, Mas o resultado em si não foi bom. Porque tem esse outro lado também, o tempo, sabe? Eu não gostei do jeito que nadou. Então, não é que foi bom como... fui finalista, fui quarto do mundo. Mas eu digo de ambiente, assim, de você chegar num lugar bacana, arrumado, você vê que tava tudo feito com capricho. Eu vou te falar assim, eu nunca tive problema na Vila, não. Eu sei que agora, esse ano, tiveram várias reclamações, eu não estava em Paris, mas eu escutei dizer sobre organização, não colocaram ar-condicionado, mas todas que eu fui... Caixa de papelão, todas que eu fui, tava tranquilo. O Japão era, cara, também uma cama de papelão. Eu fui no Japão, eu não tava como atleta, eu tava como comissão de atleta, mas eu participei de todo o período, eu tava lá, fiquei na Vila.
Mas assim, tava super bem organizado. E a cama durava todo o período? Cara, a cama durava todo o período, você acredita? Os caras são ninja, cara. É Cara, impressionante. eu fico imaginando os caras do judô pesado, tipo, cento e tralalá dormindo Pô, mas ela naquela aguentava, caminha. pior que a cama aguentava, cara. Agora, o mais impressionante, assim, a parada do ar-condicionado agora foi absurdo. Não, isso daí. Pô, gente, você vai, vamos lá, você vai Atleta trazer os dormindo melhores, na a nata rua. da nata do esporte, num evento que acontece de 4 em 4 anos, e você vai falar que esse é o problema. É o ar-condicionado daquele evento que é o problema Do mundo. do mundo. É. Então, assim, poxa, Não, eu vi cenas dos caras dormindo na rua que aquilo me deu. o cara é campeão de. Ele ganhou ainda, medalha de ouro. cara O italiano. ganhou? Aquele italiano que tava Isso, dormindo. isso. Porque não tinha, No o cara foi relento, medalha é. de ouro. O cara ainda foi medalha Acho de que é ouro. porque ele foi dormir no relento. Tipo, eu não vou passar esse calor aqui, não. Vai escatar, irmão. Pô, no meio do verão. Então, assim, tem umas coisas que a galera dá uma viajada, mas faz parte. Agora, e vamos voltar da tua época de treino, porque aí tem aquelas coisas místicas, né? Então eu nadava no Iara e, cara, tinha uma coisa fundamental que me tirava da piscina. Era a fome, cara. A fome. Meu Deus do céu. Você sentia essa fome também, que vinha, sei lá, parece que tinha um buraco negro dentro da gente depois de nadar. Principalmente quando moleque. Nossa Quando Senhora. moleque se sai destruindo tudo, porque depois de mais velho, a gente. É porque também moleque você tá treinando muito. Você vai adiantar em fase de crescimento, você tá. Moendo. GH lá em cima, né? É. Tudo acontecendo. E ele é orexígeno, tá certíssimo. E aí, só que o problema depois que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente tem que ter um pouco mais de controle. Por vários motivos. Poxa, durante um treino, principalmente na época perto de competição, que a gente entra naquele momento que a gente chama do polimento, Sim. que é o descanso. Essa talvez seja a época que a gente tem que ficar mais atento, porque você diminui volume de treino, você começa a diminuir a musculação, você vem caindo, né? Como se fosse uma escadinha até o momento da competição. Então ali você tem que segurar, porque, poxa, tudo que você engordar ali é aquilo que você vai levar. E tem essa preocupação com peso? Ah, tem um pouquinho, principalmente nessa época. Os caras pesam, Thiago? Não é que eles pesam, mas assim, é pra gente, porque se eu vacilo, todo o peso que eu ganhar, eu vou carregar mais peso com comida. E você em algum momento usou peso como estratégia? Por exemplo, eu vou tentar perder tanto para tentar fazer isso? Ou isso A não gente foi uma preocupação? fez, depois de 2011 para 12 ali, foi também, engatou tudo. Foi além da treinamento mental, a gente começou a ter um trabalho mais próximo de preparador físico. Na verdade, a gente tinha um grupo, cara, foi bem legal, foi talvez o melhor projeto que existiu na natação. Era um grupo de 8 atletas e tinham 7 profissionais. Então você tinha psicólogo, você tinha treinador, assistente, preparador físico, então você fisioterapeuta, nutri. Então você tinha todo o processo em conjunto que girava junto com o Maglioca e toda a equipe ali naquela época. Então a gente tinha todo esse processo e realmente fez muita diferença. E talvez foi depois que eu vim para esse treinamento que a minha medalha saiu. Porque até então eu só tinha feito as outras 2 Olimpíadas e não tinha conquistado. Então quando eu vim para esse treinamento deu muito certo e desde então até o final da minha carreira eu mantive nesse processo. Que legal. Com uma equipe multidisciplinar. E ali foi a primeira vez que eu vi claramente a importância de estar todo mundo no mesmo processo. Estar todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Porque, tipo, não só os atletas, mas os profissionais. Sim. Tava todo mundo no mesmo barco, todo mundo queria o mesmo objetivo, todo mundo queria ir bem naquela Olimpíada, todo mundo queria classificar. Então, acho que todo esse processo aí foi importante para essa medalha sair. Cara, eu saía da piscina, eu ia direto na cantina do clube e tinha umas coxinhas que, nossa senhora. Nossa, espetinho de frango. Meu Deus do céu, aquilo Né? tinha um perfume, cara, que era assim, eu queria pular o canteiro, assim, eu não queria nem passar no caminho da piscina. Aqueles pão de batata com catupiry, nossa, já saí dali. O cheiro já instigava, né? Acho que a cantina do clube já é estratégico. Já sabia, o treino vai acabar ali, ó. Já deixa o salgadinho aqui pra cheirar. Não, o clube era gigantesco, mas onde ficava a cantina? Na frente da piscina, meu irmão. Já era estratégico, o cara já queria faturar, né? Saía os mortos de fome ali. Nossa senhora, e assim, a gente comia, era a coxinha mais gostosa do mundo. Não, com aquela fome, imagina, moleque, né? Não, eu quero saber dos marilhenses aí, comenta aí embaixo. Ainda é assim a cantina do Iara Clube? Bota aí. Se você também não é de Marília, treina, me fala, como é que é a coxinha do seu clube aí? Conta pra nós aí. Agora, outra coisa que eu tinha no treino, eu tinha muita sede, cara. Como que vocês faziam? Cara, hidratar o tempo inteiro. É importantíssimo. Tanto que a gente sempre tem garrafinha na piscina,
carbo durante o treino, porque, poxa, exige demais. Então tem todo aquele processo de suplementação antes, suplementação depois. Porque, às Mas vezes, tem durante o treino tem também. durante o treino também. Porque a E gente tem a vocês usam sensação- água, isotônico? Água, isotônico, carbo. Tudo. Usava tudo. Porque, assim, as pessoas às vezes têm uma falsa sensação na piscina e que, na verdade, você está transpirando o tempo inteiro. Sim, Só que por você estar na água, você te cria essa falsa sensação. um conforto. É. Então você tem que estar sempre hidratando, sempre hidratando. O que é diferente na musculação, você está jogando alguma coisa, você está jogando um beach tennis, beleza, ali você está suando. Uhum. Então você está sentindo, poxa, preciso de água. Como você está o tempo inteiro na água, então tinha que ficar bem atento e bem ligado nisso. É uma coisa que... E eu, na verdade, eu tomo muita água. Muita água. Foi uma coisa que veio da natação. Tipo, eu lembro nos Estados Unidos, quando eu morava, eu comprava aqueles packs de água. Puta, Já sei. deixava no carro. Só ia pegando assim, ó. Pra já ir tomando no caminho. Viciado. Minha esposa sempre fala, eu levanto garrafinha de água sempre do lado da cama. Você tem noção de quanto você bebia de água naquela época por Não. dia? Hoje, quanto Hoje em você dia, bebe de água, cara, mais ou eu menos? vou encher a garrafa. Não sei. No escritório eu chego lá e encho a garrafa. Já tem uma garrafa lá, uma garrafa em casa. De quantos ml? Daquela de 550? Puta, sei. Que Você deixa sabe que geladinha, né? é. Pô, isso aí Cara, é salvação, né? Bota uma pedra de gelo ainda lá dentro, já era. eu uso isso daí para saber exatamente quanto eu bebo no dia. Eu tenho uma de 1.890 ml, porque ela é importada, então ela tá em Oz, né? Então é quebrados ml. Aham. Então eu sei que até a tarde eu tenho que ter bebido 2. Eu sei que eu tenho que ter bebido uma no treino, né? Então o treino, pelo Quantos menos ml você falou? 1.890. Tá, um litro, tá. O treino, assim, eu faço 1 hora de bike de manhã e depois 1 hora de musculação. Então, em 2 horas, eu tenho que ter reposto pelo menos 2 litros. Então, 1.890. Tá. Aí, uma até o almoço e depois uma até a tarde, né? Porque pelo meu peso que eu gasto, eu tenho que Pô, só tomar aí já uns deu mais de 3... 5. É, Não. tem quase 5 litros. Não, Dá tem mais de 5 cinco, litros. dá Tem mais- quase dá uns 6 cinco e litros. meio, quase 6 né? litros. Porque pro peso, quando a gente conta, né, e eu transpiro muito, dá 50 ml por quilograma. E no meu peso, 50 ml dá 5,5 litros. Eu sou calorento também, cara. Nossa. Nossa senhora, Deus eu me causa uma livre. guerra com o ar-condicionado. Chegou a hora, cara, Ok. que eu já tô tipo, pô, já não tem mais como. Não tem, você tem que botar uma coberta, porque, entendeu? Já não É tem, esse tô o sem papo. roupa já. Não, minha mulher é professora, então eu tenho que entrar com um papo assim. Não, você viu que saiu um estudo falando que você dorme melhor se você dormir com uma coberta alcochoada em vez de uma coberta fina? Ah, Eu falei, então peguei, fui lá, botei uma coberta alcochoada. Nossa, ficou calor. Peraí que eu ligo o ar. Essa mesmo. Cara, É que agora vai melhorar. irmão, o pior é que tem estudo, cara. Olha que existe estudo mesmo? sobre isso, falando que se você dorme num quarto frio e com uma coberta mais grossa, você consegue dormir melhor porque você tem uma maior sensação de conforto. Hoje mesmo? os caras estudam de tudo. Thiago, é animal, cara. Caramba. E pra mim sono é fundamental. Né? As duas coisas que as pessoas mais erram é hidratação e sono. Mas erra assim de, cara, Você acha que mais até do que a desgraça. alimentação? puta, cara. É. Porque a Sono e alimentação... hidratação faz... A alimentação é cultural. E outra, quando você tem fome, você não está desnutrido. Mas quando você tem sede, você já está desidratado. Tá. Quando bate aquela vontade, você já... A sede é um sinal de desidratação tardio. E a hidratação, ela não é no mesmo momento que você toma água. Vou ter que É a mesma coisa. Já dá gatilho, né? Não, mas quando a gente vê, por exemplo, pensa o seguinte... o corpo é uma esponja. Você toma água, o seu intestino ele vai absorver essa água, a gente absorve no intestino, e aí ele vai jogar na circulação e a circulação vai redistribuir esse líquido. Então você está falando para hidratar mesmo, cara, se você tem um líquido, né, como a água, né, que é hipotônico, você está falando de alguns 40 minutos, 50 minutos, às vezes até mais, para você melhorar o status de hidratação do seu corpo, dependendo do nível de desidratação que você está. Entendi. A maioria das pessoas, por exemplo, fala pra você, puta, Thiago, mas tô cansado à tarde. Final da tarde você fala, bebeu água. Aí você bota a pessoa pra beber água e fala, nossa, tô inteirão. Então aquela sensação do tá quebrado, né? É muito isso. Tem a ver com, por exemplo, eu sempre que eu acordo de manhã cedo, eu já... Primeira a garrafa coisa já tá lá, é a água. Já. É exatamente O isso. problema é que o problema é os banheiros da madrugada, né? Porra. Então, mas aí Nossa. tem um bizu.
Aí tem o Isso bizu. é muito chato. Aí, assim, se você estiver bem hidratado até umas 6, 7 da noite, você pode encerrar teu dia gástrico de água ali, né? Calculou os seus 50 ml por quilograma, se você é um atleta, né? A gente fala 30 ml por quilograma de peso se você é sedentário, né? Então um cara de 80 quilos toma 2,4 litros de água por dia. Cara, que não é muito, vai. Não, de boa. Poxa, Agora, dia inteiro é tranquilo. exato. Se você treina e tem uns 100 quilos, você é um cara muito grande, aí sim, tudo bem, 5 litros d'água é ruim, mas assim, você terminou isso até às 5, 6 da tarde, ou 6, 7 da noite, cara, beleza, interrompe ali, isso vai ajustar a tua diurese. Você vai fazer xixi no máximo umas 9 da noite e depois você vai ficar sossegado, mas aí tem que acordar de manhã e meter água pra dentro. Poxa, eu já levo pra cá, do lado da cama, aí eu levanto, vou no banheiro, ainda volto e ainda dou uma goladinha na água. Não, mas aí é legal. E outra, esse pouquinho tudo bem, porque isso redistribui líquido, né? Mas aquela coisa de beber massa de água mesmo, tá. isso é durante o dia, né? Eu não posso sentir sede, é durante o dia. E o melhor jeito é deixar a garrafa na frente. Agora, beber água tem outras coisas, por exemplo, reflexo de fome. Às vezes você acha que você está com fome, na verdade você está com sede. Se você comer com sede, você come mais do que você comeria se você não tivesse com sede. Tem gente que não tem compulsão, mas tem impulso, né? Tem ímpeto de pegar um negocinho. Cara, abre a geladeira, deixa uma garrafa d'água gelada na geladeira. Quando você abrir a geladeira, em vez de mexer na comida, bebe uns 3, 4 golão dessa garrafa que você deixou. Põe seu nome para ninguém beber, mas faz isso de uma forma consistente. Deixa sua garrafa na geladeira e quando você abrir a geladeira para assistir televisão, e ela tem que estar lá para chamar atenção, né? Porque exatamente. não adianta ela estar do lado do filtro ali. Então não. Ela tem que estar na hora que... A hora, abriu a geladeira, viu sua garrafa, pega ela, toma uns 3, 4 golão de água assim, mas bem servido, sente aquele gelado descer na sua garganta, daquele jeito gostoso. Cara, você vai ver como não era vontade de comer, mas era uma água que você estava precisando. E aí eu vou te contar uma novidade, vai sair um isotônico que é um isotônico com proteína, que é uma puta sacada, né? Porque quando a gente tem exercício, você tem degradação de proteína aumentada. Né? O músculo ele não está lá tipo que nem um prédio construindo um andar em cima do outro, né? Ele é como se fosse uma casa em reforma. Então, putz, eu quero uma cozinha melhor. Então eu vou quebrar a minha cozinha e vou construir outra. É que no nosso organismo é como se a gente tivesse um pedreiro que quebra e um pedreiro que constrói ao mesmo tempo. Então um está quebrando, o outro está construindo. Então se você consegue entregar a quantidade de macronutriente, a tendência é você ter uma ressíntese de proteína melhor. Né? E outras coisas também, né? Quando a gente fala em proteína, a gente fala muito de controle de saciedade, proteína dá muita saciedade, né? E a proteína está ligada com nossa imunologia, né? Então, uma das coisas que a gente se preocupa com o que é o estado imunológico do atleta é o cara que fica menos doente, é o cara que compete mais. A gente fala isso pro pessoal no consultório, né? O pessoal é mais atleta amador, né? E, cara, amador porque o pessoal ama mesmo, né? Só que você fala, quantas vezes você ficou doente esse ano? Nossa, eu tô pegando uma gripe atrás da outra. Então você quer ter resultado como? Não é a dieta, não é você tá se forçando a ir na academia, tô indo doente, a qualidade do sono fica ruim. Suplementação também, né? Cara, é ajustar isso. E logo, logo você vai ver. A suplementação e alimentação. Exatamente. Provavelmente você tá aqui, ele tá exigindo demais do treino, mas não tá repondo. E o problema também é esse, né? O pessoal pegou a pirâmide e botou de ponta cabeça, né? Eles pegaram a suplementação, que é o pico, e colocaram na base. E em função de praticidade, que acaba sendo uma função do suplemento, né? Te entregar com alguma facilidade o nutriente que você precisa. Mas o pessoal está fazendo isso com muita frequência. Então a gente precisa acertar essa pirâmide. Quando a pessoa come, ela tem que comer direito, porque não adianta tomar suplemento e à noite comer pizza. Que também... Logo à noite, né? Exatamente, que também regaça pra gente. Mas, cara, fica de olho, você vai ver. Vai sair um isotônico de proteína, a Moving vai fazer. Cara, vai ficar sensacional, Fernando, sensacional. Né? Já aproveita, já Fernandinho. Manda lá pra casa. Aliás, você viu que ele... já manda lá. Você viu que ele ganhou a última corrida da Fórmula Sports que ele faz, né? E agora ele tá correndo, né? Vai virar piloto. Agora... perdemos o Fernando. Mais não, perdemos. Não, perdemos. Agora já foi, já foi. Agora, deixa eu te falar de história, né? Porque a minha história engraçada era as minhas vezes com a coxinha, né? Porque eu ficava juntando dinheiro para comprar coxinha, que eu ficava indo de centavinho em centavinho. Cara, e que são as histórias do esporte que você teve? Alguma que você lembra, assim, que você fala, puta, tal coisa foi foda, tal coisa foi diferente?
Cara, o início da carreira é sempre difícil, né? Então, eu lembro lá na época do Clube dos Funcionários, sou de Volta Redonda, e assim, o clube não tinha todo financeiro para pagar as viagens, então muitas das vezes as mães faziam o seguinte, quando tinha competição lá no clube, juntava todas as mães, e aí montava a barraquinha das mães. Então, tipo, normalmente era uma competição regional, e aí ia muitos clubes, né? Tipo, a galera da região toda, então... Você pegava ali Volta Redonda, via gente de Valença, Barra Mansa, Barra do Piraí, né? Toda aquela região ali sul-fluminense. E aí, com isso, cara, a verba, no caso ali da Barraquinha das Mães, ajudava no processo das viagens pra gente. Então, o clube entrava com uma parte, aí levantava um custo ali, arrumava um pai ou outro aí, arrumava um patrocínio e a gente conseguia as viagens. E a conta fechava? E a conta fechava. Puta, que legal. Então, assim, eu falo assim, tem todo esse processo que é um pouco mais difícil. Né, que as pessoas às vezes falam, mas não tem isso. Cara, não é fácil. E aí, com 15 anos, até aproveitando, foi com 15 para 16 anos, foi quando eu saí de casa. E aí, mudei para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para treinar no Minas. Sozinho? Sozinho. Ninguém perto? Ninguém perto. Fui morar Nem na República. Fui morar na República. E na época era para ganhava, sei lá, R$150 por mês. Nossa. E é doideira, né? Porque eu fico pensando hoje com um filho, eu tenho um filho de 5 anos, aí eu fico pensando assim, nossa, minha mãe foi muito doida, né? Deixar eu com 15 para 16 anos, morar em BH. Você vai saber isso quando seu filho tiver 15 anos. Então, é isso que eu já tô pensando agora. Ele nem tá precisando de quando chegar nos 15. Eu tô pensando assim, nossa, deixa eu sair morar em BH, numa república, com 10 pessoas, ganhando 150 conto por mês. E se parar para pensar, é um sonho que a chance dele ter dado certo, que deu. Beleza, sim. A gente conseguiu. Foi difícil pra caramba, mas chegamos. Mas a chance disso dar certo era quanto? Cara, é só pegar o número do pessoal que foi com você. Alguém que nadou com você, foi com você alguma vez? Muito pouco. 0, então, depois que a gente... 0, quase nada. É doido, porque assim, quando a gente vai vivendo ali, né, a gente mais moleque, a gente... Vamos. Então, assim, se tinha 1% de dar chance, aquele 1% virava 100% na minha cabeça. Então, pô, tem 1% de dar chance, beleza, meu 100% é esse. Eu não pensava nos outros 99 que podia dar errado. Abraçava aquele ponto que podia dar certo. Então, eu nunca fui um cara também... eu sempre acreditei, cara. Minha mãe sempre brincava, falava assim, pô, tem o jeito certo, o jeito errado, o jeito Thiago. Eu ia acreditando e falava, cara, no final vai dar certo, velho. No final vai dar certo, cara. Vamos lá, vai dar certo. Eu acho que eu tive muito jeito de Thiago na minha vida também, meu bicho. E dava certo, sabe? Acho que o fato da gente acreditar nas coisas, eu acho que isso também já é meio caminho andado. Pô, vamos lá. Olha os caras que eu tive na minha carreira como adversário. Pô, eu tive o Phelps, cara. O cara foi eleito agora o maior atleta do século. Agora, com Messi atrás, com todos atrás. Então, foi o cara que eu tinha na minha frente. Então, assim, se eu não fosse positivo, eu não acreditava que era possível, poxa, não ia conseguir. Minha prova, eu falo assim, eu venci ele, ficou em 4º lugar na prova, né, quando a minha medalha saiu. E é muito doido, porque lá atrás, obviamente, pô, foi uma honra ter nadado com o Phelps, venci dele, pô, super respeitoso, óbvio, né, adversário. Mas uma coisa que é doido, que lá atrás, quando saiu a medalha, eu pensei assim, poxa, faltou ele em 3º pra foto, porque ele foi em 4º. Cara... Só que olha como é que é doido, como é que a gente vai mudando e nossa cabeça vai mudando. Hoje eu penso diferente. Hoje eu penso da seguinte maneira. O Phelps ficou 2 vezes fora do pódio. A primeira em 2000, na primeira Olimpíada dele, que ele tinha 15 anos, e a segunda na minha prova. Putz! É muito mais doido pensar assim, né, do que voltar ele pra foto, porque senão ali ia ser mais uma medalha dele. Verdade. Então é muito doido como é que a gente muda o nosso jeito de pensar. Lá atrás eu pensava assim, poxa, faltou ele pra foto. Hoje já foi uma das raras provas que ele ficou fora do pódio. Dentro das 28 medalhas olímpicas dele. E quem ganhou foi você. Então, suponhamos que ele tenha nadado 30 provas, porque ele ficou fora de 2000 e 2012. Então, assim, eu acho que muito doido, assim, como é que no momento a gente tem um tipo de cabeça e depois, na hora que você revê todo o processo, você fala, cara, mas peraí, imagina que ele só ficou uma vez fora do pódio, essa é a segunda. Cara. Então, se a gente for ver, né, como... nível de importância é fundamental, é uma baita coisa. Agora, isso daí é um aprendizado também. Me fala um aprendizado que você teve com o treino e um aprendizado que você teve na competição. Com o treino, você diz em questão... Acho que o grande aprendizado que a gente tem no treino ali... O aprendizado para a vida. Eu falo que assim, eu sou muito adepto do esporte, né?
independente do Thiago ter ido para a Olimpíada, medalha, eu acho que isso é o que a gente está falando, é menos de 1%. Mas eu acho que o esporte é a maior ferramenta que a gente tem hoje para saúde e educação. Concordo com você. E a gente está cada vez mais deixando isso largado no Brasil. Me conta como você está percebendo isso. E eu falo, poxa, hoje, se a gente parar para ver, você tem muito menos competições intercolegiais do que você tinha na minha época, nos anos 90. Eu vejo pela minha cidade, você tem muito menos a disputa entre os colégios. A nossa base está escassa, a gente tem cada vez menos praticantes. Se for ver a Confederação do Brasil, a gente tem 13 mil atletas na Confederação. Aí vocês swimming tem 350 mil nos Estados Unidos. Caceta. Então, assim, enquanto a gente não começar a olhar para a base, eu falo de todos os esportes, o próprio futebol, cara. O resultado da Olimpíada do futebol, ele, de alguma forma ou de outra, na hora que o pessoal falava, eram os mais jovens, é a base. Eram os mais jovens de todos os países. Tá todo mundo na mesma ali. A idade é igual para todo mundo. Então, a gente precisa cada vez mais olhar, isso eu acho que vem da escola. Eu falo, por que você acha que os Estados Unidos investem no esporte na escola? Não é para ganhar medalha olímpica. É para educar o povo dele. Só que ele sabe a formação que o esporte vai dar, a dedicação, saber ganhar, saber perder, saber conviver talvez em momentos de pressão. Que o esporte pode te ensinar numa infância, que às vezes essa sensação vai ser uma sensação de uma responsabilidade muito maior numa empresa. Só que você já vai ter passado por aquela sensação dentro. Óbvio que aqui você tem muito menos cobrança, mas aquela sensação do nervosismo você já vai ter passado. Então aqui você vai conseguir tomar uma decisão muito melhor. Eu falo, tenho vários amigos que não conquistaram, talvez, títulos, medalha olímpica e tal, mas o que eles aprenderam com o esporte, viraram diretor de empresa, CEO e por aí vai. Então aí que eu acredito que a grande função do esporte, nesse contexto como um todo, poxa, cada R$1 investido no esporte, você economiza 3 da saúde, cara. Não tem mistério, tá na internet, tá no Google, galera. Exatamente. E aí eu não consigo entender como é que já tá tudo ali. E aí, cada vez menos, aí a gente olha menos pro esporte. E eu acho que a maior comprovação ainda que a gente tem, além disso, cara, é o caso do burnout, cara. Com burnout, você vai no psiquiatra, cara, antes de te dar um remédio, ele vai te mandar praticar esporte. Então a gente já tá vendo na internet que cada R$1 do esporte economiza 3 da saúde, a gente tá vendo o problema do burnout, que é praticar o esporte, então por que a gente não tá incentivando as crianças? Porque a gente tem um problema com os nossos gestores, tá? Eles têm como se fosse uma miopia administrativa quando a coisa vai para o esporte. Mas eu vou gastar tanto em fazer esporte. Não interessa que ele vai gastar o triplo para resolver doenças crônicas não transmissíveis, tipo diabetes, obesidade, hipertensão. Né? A galera não enxerga isso. Né? Para você ter uma ideia, tem um estudo que fala exatamente isso que você está contando, que é um estudo sobre psiquiatria esportiva, e é tão forte isso. Numa universidade dos Estados Unidos, eles tinham 4 alas psiquiátricas, mas de doenças graves, né? Então a gente está falando de transtorno bipolar, psicose, paciente com esquizofrenia, não é, pesado mesmo. Coisa pesada, com medicação. Colocaram as pessoas para fazer esporte 4 vezes por semana. No término do estudo, eles foram avaliar. Nas 2 unidades que foram selecionadas, então eram 4 alas, 2 alas ficaram de grupo controle, 2 alas elas foram testadas. Tá? Os resultados das 2 alas testadas foi exatamente o mesmo. Mais de 95% das pessoas elas se sentiam melhor com o físico delas, mais de 90% das pessoas relataram que sentiam melhora da sensação de bem-estar e mais de 90% das pessoas relataram que queriam continuar fazendo exercício depois que terminasse o programa. Quer dizer, se a gente não olha isso, né? Agora, olha que curioso. De todos os profissionais da saúde, quando a gente pega o que é a recomendação da prática esportiva como prescrição, somente 14% deles fazem isso. E isso é uma das coisas que no estudo, especificamente nesse estudo ele fala que talvez seja pela baixa assiduidade da pessoa, dos profissionais pelo esporte. Então, tem um erro crônico aí, né? A gente pegou pouca gente pratica esporte, que vai mandar menos gente praticar esporte ainda, né? E eu acho que, assim, é uma área que a educação física ela tem que entrar, sabe, muito forte, né? Porque, primeiro, hoje o profissional de educação física, desde a época da pandemia, ele é reconhecido como profissional da saúde, né? E aquela história, né? Então para você ajudar na hora que tá tudo ruim, você é profissional da área da saúde, beleza. E na hora de promover o que é saúde? Não, então não interessa a tua opinião, porque a tua opinião tem enviesada.
Não, né, bicho? Então, é muito sensato o que você tá falando, porque... E eu acho que tinha que ser encarado, assim, como uma matéria mais importante, a educação física, entendeu? Não como um recreio, não como uma diversão, não como uma simples dispensa, você tá fora. Porque a gente já é comprovado. Não precisa fazer mais estudo. O que eu falo é do meu tio Matheus, tia Rosinei e tia Bel, que eram meus professores de educação física do colégio, eu falo, né, que eles me ensinaram, primeiro, que se eu perdesse eu não era um derrotado. E que se eu vencesse, não significaria que eu era invencível. E, cara, isso foi fundamental para minha formação como pessoa, como ser humano, como cidadão, como marido, como filho. Que tudo é né, assim, cara? né? É No tudo final das assim, contas. bicho. É tudo assim. E da competição? O que a competição ela te ensinou, Thiago? Cara, a competição me ensinou a tomar decisões em momentos difíceis. Nervosismos, em como acalmar, como visualização de prova, prever várias coisas que podem acontecer antes. Então eu pensava, pô, vou dizer quantas ondulações, quantos braçadas eu vou dar na virada, se minha touca sair, se meu óculos sair, o que eu vou fazer? Então, de alguma forma ou de outra, já entrava tudo, você já imaginou tudo na sua cabeça. Cara, você Porque se pensava aquela até as coisas de situação, errado. porque se aquela situação acontecesse, Uhum. você tomava a decisão em 2 segundos. Né? Então, assim, já teve casos do meu óculos entrar água. Então, o que eu fiz? Na minha primeira virada, eu entrei bati na borda, porque você tem que bater as duas mãos. Uhum. Então, na hora que eu fui entrar, que eu vinha pro costas, na hora que eu saí, eu já entrei com a mão aqui debaixo do óculos e da touca. E aí eu usava a corda do óculos por baixo. Então, na hora que eu entrei aqui, eu já puxei, já estiquei a mão, já tirei tudo. Fui sem, porque era melhor, pô. Sim. Do que ficar com aquele negócio cheio me Sim. atrapalhando. Então, assim, a gente acaba que visualiza. E isso é uma coisa, cara, é muito louco isso. E eu acabo que eu trouxe também pra fora. Então acaba que eu visualizo várias coisas, cara. A Gabi fica doida, né? Desde que a gente tinha um filhote menor, eu chegava em casa, cara, eu olhava tudo, começava a ver tudo onde podia dar problema. Sério, fazer um raio-x, pô, aqui pode cair, bater, não sei o quê. Então, assim, porque você estava acostumado em centésimos, né? Uhum. Era centésimo segundo que a gente lidava. Então, eram decisões rápidas, eram decisões que tinham que ser tomadas ali, naquele momento. E, às vezes, decisões certas e às vezes não. Mas fazia parte de uma decisão. Uma coisa que eu sempre falei, e é engraçado, porque às vezes as pessoas elas esquecem e elas ficam, a gente fica mais velho, mais experiente, aí fica aquele papo assim, não, porque na minha época eu devia ter feito essa isso, conversa. Sim. eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Eu falo, Sim. cara, eu posso falar de coração, eu não mudaria nada do que eu fiz, porque é muito fácil hoje, com a cabeça de 38 anos, eu queria tomar uma decisão quando eu tinha 18. Eu não tinha a mesma cabeça. Exatamente. Todas as decisões da minha vida me levaram até a cabeça que eu tenho hoje. Exatamente. Não, a coisa mais cruel do mundo é com a cabeça madura você fala assim, pô, devia ter feito tal coisa. Faz o menor sentido. Você fez o melhor que você teve com a ferramenta que você teve. Então, assim, porque fica muita gente, devia ter feito. Cara, eu acho que tudo faz parte. Eu acho que eu sou um cara que eu aceito as coisas que acontecem, né? Tem um amigo meu que ele fala muito, né? Se não aconteceu, não era para acontecer, é livramento, então. Né? Então, não é para ser, ou então uma coisa que não era para ser nesse momento, lá na frente a gente vai ver o motivo disso, né? Porque a gente só consegue conectar as coisas lá na frente. Hoje pode acontecer uma coisa na nossa vida que a gente pode pensar que a coisa, putz, por que isso está acontecendo? Por que eu fiz tudo certo e tal? É porque você fez tudo certo. E às vezes lá na frente você vai ver, cara, aquilo ali não aconteceu porque isso aqui estava te aguardando. Exatamente. Né? Então, acho que é o ponto também que isso é uma coisa do atleta, que eu acho que é fundamental, é o lance do... Cara, você perdeu 70 de novo, você perdeu 70 de novo, você perdeu 70 de novo. E é um pouco disso, cara. Eu te falo porque quando eu parei de nadar, a transição de carreira também é muito difícil, né? Isso é uma coisa até que a gente tem ficado até cada vez mais atento, o Comitê Olímpico tem ficado mais atento nisso, né? Até para preparar os atletas, cara. Você não quer que, poxa, todo mundo você viu lá, quando a galera para é difícil. A gente já sabe disso. Uhum. Pô, mas a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Pra galera que tá subindo agora ter que passar, às vezes, momentos que a gente já tá vendo que a galera tá passando, por que a gente já não tenta evitar com a molecada para preparar eles para o momento de parar, seja... Você entendeu? Então, assim, começar a pensar de uma outra maneira. Então, essa transição de carreira é muito difícil. E eu ainda peguei uma pandemia no meio do caminho. Putz, é verdade. Então, assim, cara, quando tava tudo engatando, tudo lindo, maravilhoso, pandemia. Então, eu tive vários desses momentos quando eu parei, cara, que foram duros, assim. Porque você começa a ver que as coisas nem sempre dependem de você.
apesar da água também não, mas era eu contra eu. Era o quanto eu treinasse, era meu tempo, era eu bater na borda, eu chegar primeiro. E fora, às vezes, poxa, é confiança, você vai confiar na pessoa, o cara não faz, né? Aqueles famosos migué, que assim, poxa, já me ferrei pra caramba, faz parte, a gente vai aprendendo, Sim. mas é um desafio. É um desafio e é um mundo novo, porque, querendo ou não, tipo, quando a gente sai do esporte, as pessoas acabam exigindo a mesma qualidade em tudo que você vai fazer. É verdade. Você tem razão. Só que, pô, eu não sou especialista em... Eu tô na natação que eu nadei 20 anos. Cara, Alex Atala falou exatamente o que você tá falando desse treino. A gente treina de final de semana no meu prédio, né? Aí tava eu, o Alex, o William Lima, ele treina com a gente também, né, que foi prata agora em Paris do judô. E o Alex, ele falou isso, né? Porque a gente tá combinando uma viagem para competir um mundial, né? E eu e ele, nós vamos competir, uns mais velhinhos, né? Porque a gente, acho que de jiu-jitsu eu sou Master 3, alguma coisa assim. E ele falou exatamente isso. A cobrança que você tem, né? Pela profissão que ele tem, né? E aí, dele ter determinado resultado no esporte também é um negócio absurdo, cara. Eu imagino você, né? Com as 23 medalhas, eu tava fazendo conta, 15 de ouro, 4 de prata, 4 de ouro. Cara, tem que fazer conta para saber quantas medalhas você tem. Não, eu tenho da vida, eu tenho 727. Puta. Contadas. Minha mãe bota tudo no pacotinho lá, tá tudo no ziplock, dobradinha. Meu Deus do céu, cara. Tudo lá. Não, eu fico pensando o que o pessoal te exige, né? Quando você vai para outra coisa. E qualquer outra coisa, entendeu? E outra, uma coisa que eu já aceitei muito na minha vida, e eu acho que esse é talvez seja o maior desafio dos atletas, a gente não demonstra fraqueza. Ponto 1. Uhum. Então, por exemplo, essa coisa do mental no atleta é muito difícil, porque hoje em dia está sendo falado mais, o Phelps foi o primeiro que falou no documentário em 2020, ele soltou um documentário Peso do Ouro, bem legal, não sei se você chegou a ver. E aí depois veio o da Biles, porque assim, o que foi muito importante? Porque a gente não quer demonstrar fraqueza, cara. Esporte, você tá ali, você tá disputando centésimos, entendeu? Sim. Então, às vezes você vai olhar um esportista, você vai olhar para ele e você vai falar, cara, ele tá 10, tá 100%, vai dar nada. Lá dentro deve estar desmoronando. Puta que pariu. Só que aqui você tá assim, né? Fazendo... Tudo bem. Tudo bem, mas não tá. Então isso é um grande defeito. E até durante um tempo a gente fez vários bate-papos online, até um amigo meu, psiquiatra, a gente fez várias lives, né? Uhum. Onde convidamos vários atletas. Por quê? Para contar as histórias, porque acho que às vezes as histórias elas se encaixam melhor. Então, poxa, a gente bateu um papo junto com o Giba, Diego Hipólito, uma galera... E aí mostrando, assim, que a gente teve problemas dentro da carreira, sabe? Onde a gente teve que falar, cara, não consigo sozinho, ou o que seja. E aí as nossas histórias que a gente quis fazer um pouco nessa live é para as pessoas verem, porque as pessoas têm muito medo, né? De abrir. Sim, poxa, sem dúvida. Vou abrir uma assim, fragilidade. E aí foi até o que esse meu amigo médico, o Erwin, ele comentou e falou assim, cara, tá vendo? Até uma live que tava com o Giba. Pô, tô aqui com 2 medalhistas olímpicos, os 2 falaram que precisaram de ajuda, os 2 não sei o que, vocês vão falar o quê? Que os caras são fracos? Não, e outra, abrir uma fragilidade é um sinal de força, né? Aí que a gente chegou, entendeu? Você pedir ajuda não é sinal de... E isso também eu trago no meu pós-carreira, porque assim, eu também não tenho medo de errar. Então, eu acho que, poxa, eu errei tanto na natação, eu sou um cara que eu não ligo de perguntar para meus amigos, e aí, cara, como é que você fez isso? Como é que você começou? Cara, como é que você fez essa empresa? Como é que você... Entendeu? Porque eu acho que esse tipo de informação é uma troca. Eu falo, poxa, eu nadei 20 anos. E eu sei que eu vou errar ainda muito. Eu errei na natação, como vou errar aqui na minha vida que eu estou fazendo agora, no meu pós-carreira. Já errei algumas, aprendizado. Né? Eu falo que a gente aprende, na verdade, é quando se ferra. Né? Isso daí a grande verdade é essa. Ou a vitória não traz aprendizado. Ou quando a gente escuta o conselho certo, né? Então, beleza, eu vou te ouvir. Porque você já se ferrou, então eu não vou me ferrar, eu vou na sua. Também é o mais inteligente às vezes. Pô, o cara já falou que tá errado. Por que eu vou desafiar, só vou mostrar que eu vou conseguir? Não. Já vamos no outro caminho, né, que vai dar certo. Diz que o inteligente é o que aprende pros erros, mas o sábio é o que aprende dos erros dos outros, né? Agora, algum atleta dessa Olimpíada de Paris te chamou a atenção? Eu quero que você separe para mim um gringo e um brasileiro. Cara, gringo disparado, o Léon Marchand. Porra. O francês. Para mim, ele... Cara, esse moleque nesse ano nadou demais. Cara, ele bateu talvez um dos recordes mundiais que eu acreditava que ia ser o mais difícil de todos, que é o do 400 ml, que era do Phelps.
Caceta. De 4,350, 4,360, o maluco bateu 4,2. Nossa. Tempo absurdo, botou quase um corpo na linha. Foi o grande nome da Olimpíada da França, foi o grande nome francês naquela Olimpíada. Então, pra gringo eu coloco ele, cara. E não é porque é natação, não. Não, o Não é cara porque a natação bater, não, o cara realmente, bater na natação tipo assim, 1 segundo é um corpo, é isso daí. É como se ele chegasse e o cara tivesse que dar umas e não duas era braçadas qualquer ainda. recorde. Exatamente. Era um recorde que tava lá já há muito tempo, era um recorde que, tipo, tava muito difícil de ser batido. E de brasileiro, cara, poxa, a Rebeca foi um grande nome, né? Eu acho que, dentre, não só ela, mas acho que um nome até difícil, né? Eu acho que o trabalho da Confederação de Ginástica como um todo, e já não é de hoje que ele já vem tendo um grande trabalho. Se a gente pegar como histórico, né, a gente tem atletas que já pararam e tiveram grandes conquistas, como o Diego, você tem o Nori, que está ainda né, ativa, você tem o Arthur Zanetti, são grandes nomes que já vêm de quanto tempo a gente falando da ginástica, e a gente está tendo essa transição e as meninas continuam tendo essa grande conquista. E o que eu acho que é importante, Muzi, porque assim, a gente precisa mostrar mais os ídolos também, não só na época da Olimpíada, porque é aí que você motiva. Poxa, é aí que você vê o cara nadando. Eu lembro também na minha época, você tinha muito mais programação de natação na TV. Pô, você tinha os torneios Cleibon que fazia. Verdade, tinha aquele Mundial lá na Copacabana. Tinha nos domingos, no Esporte Espetacular. As finais que rodavam. Porque aí a pessoa tá vendo, cara. Se você só lembra de 4 em 4 anos, pô, beleza, você vai chegar e, nossa, eu quero ser igual a Rebeca, quero ser igual o Cielo, o Thiago, não sei o quê. Mas aí some todo mundo. É verdade. Então, a gente precisa, de alguma forma ou de outra também, dar uma continuidade, assim, não é só o resultado. Eu acho que tem muita coisa que atletas com as suas histórias podem ajudar várias pessoas por aí. Você acha que ter competição no Brasil também ajuda? Ter boas competições no Brasil? Eu acho que ajuda, com certeza. Com certeza, isso é fato. Mas eu acho que é questão de transmitir mesmo. Eu acho que é questão cultural, cara. Eu acho que é uma questão de mostrar mesmo o esporte. Eu acho que é dividir. Poxa, vamos lá. Não é questão de criticar, cara, mas, pô, eu já cheguei um dia de ligar a TV passando um reprise da Série C. Pô, tá de sacanagem, cara. É verdade. É verdade. Pô, vamos mostrar uma parada da ginástica, vamos contar uma história superadora de um atleta. Pô, olha o que a NBA faz de conteúdo. Porque não é só o resultado. Não, é sensacional. Vamos pegar as histórias de aprendizado, cara, para as pessoas dizerem, caramba, eu tenho uma história igual a dele, cara, onde o cara chegou, velho. Pô, então dá, sabe? E quando eu falo essas histórias, eu gosto de usar, assim, muito pro lado motivador, não um lado coitadinho. Boa. Não Vítima não, é isso aí, boa. Pô, o cara vinha, não sei o quê, cara, ele batalhou e não sei o quê, e o cara conseguiu, sabe? Porque eu acho que falta esse tipo de história, cara. Falta muito pra gente, sabe? Porque eu acho que a parada é que você vê como uma esperança. Pô, deu certo, é difícil? Mas dá. Não, e alguém te avisa que é difícil, né? Pra você não achar que a gente tá... Eu tenho preocupação com jovens e adultos, né? Porque o pessoal fala que é um problema de geração. Eu não acho que é um problema de geração, é um problema de cultura. Né? Eu tenho jovens e adultos que eu conheço, que eu cuido, que eu observo, que eu acompanho, que eu olho, e que às vezes eu fico notando no dia a dia. Cara, os caras têm uma incapacidade de lidar com frustração que é incompatível com qualquer sucesso na vida, bicho. Por isso que falta o esporte na escola, porque o esporte ensina isso num momento onde talvez seja o melhor momento para você aprender, porque você não vai ter uma decisão dessa ali no esporte, você vai ter essa sensação, essa mesma sensação de angústia, de decisão, só que você vai aprender dentro do esporte. E às vezes quando você chega numa decisão grande dessa da empresa e você vê tudo de mão beijada, você chega aqui e você desequilibra, né? Ué, você pega, por exemplo, uma história famosa na parte cognitiva, né? Então, Einstein veio ao Brasil em uma oportunidade e ele foi recebido por acadêmicos, né? E tinha um cara que recebeu ele extremamente pedante e ele ficava com um caderninho. E aí, Einstein achou aquilo esquisito, né? E no final do segundo dia virou pro cara e falou assim, escuta, mas o que é esse caderninho que você puxa e escreve alguma coisa? Ele falou, não, toda vez que eu tenho uma boa ideia, eu puxo meu caderno e anoto. Eu acho que o senhor devia fazer isso daí também. Einstein respondeu para ele, senhor, eu só tive uma boa ideia na vida. O que ele estava falando? Do que deu o prêmio Nobel para ele, que foi o efeito fotoelétrico, né? Assim, quer dizer, acabou o cara. Então, tipo, a minha boa ideia foi isso, né? Vamos aproveitar que a gente está nessa pegada, que você já está falando isso. Thiago, tem um monte de Thiago Pereira de 10, 15, 20 anos que está aí assistindo a gente. Toda a sua câmera, fala com eles. Deixa uma mensagem final, porque eu acho que você está indo num raciocínio que, cara... Não, eu acho que tem vários, né? Acho que a dedicação, e até queria aproveitar também e comentar, não sei se eu não cheguei a te falar,
O início da minha carreira eu tive um acidente com 1 ano e meio, e por isso que eu entrei para natação. Um primo meu me salvou com 1 ano e meio, 2. E aí minha mãe me colocou na natação por aprendizado, por segurança, né? E é hoje uma das bandeiras que eu defendo bastante nesse pós-carreira. Então, eu falo que, além da minha dedicação no mundo empresarial, tem esse outro lado também do Instituto. Eu tenho o Instituto Thiago Pereira. A gente está com 360 crianças lá em Volta Redonda. Cara do céu. Então, a gente dá, pela lei de incentivo do esporte, Uhum. então a gente dá todo o material, estrutura, óculos, touca, sunga, dá lanche, né? A gente, obviamente, a gente exige que esteja na escola, tem os pré-requisitos para você fazer parte. E, obviamente, algumas coisas que tem que ter, né, cara? Quando uma coisa, assim, às vezes é liberada, a pessoa também tem que dar um valor sobre aquilo. Então, a mais de X faltas sem dar nenhuma resposta ou um motivo, poxa, eu tenho uma fila de espera, né? A pessoa também tem que sentir que tem uma que responsabilidade. tem uma responsabilidade. É importante você já ter essa responsabilidade, né? Eu acho que são essas pequenas coisinhas, né, que a gente acha que é bobo às vezes, que já vai de alguma forma ou de outra ensinando. Sim, mas sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, ele já vai ter essa responsabilidade. Então, estamos lá com o Instituto. A gente tá com mais 2 núcleos aprovados esse ano, então a gente quer expandir para 3 no ano que vem. Além do de Volta Redonda, a gente trazer um aqui para São Paulo e quero levar um para Florianópolis também. Então esse é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, que eu venho fazendo até por causa da minha história, pós-natação, né? Poxa, não sei se você sabe, mas afogamento é uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Sim. E o que as pessoas falam é que assim, poxa, foi 1 minuto, é 1 minuto, às vezes menos. Afogamento e asma. Às vezes menos. Então, tem essa importância. E, obviamente, também, no decorrer dessa transição, queria até aproveitar, falar rapidinho aqui sobre a WIS, que é uma empresa que eu entrei agora, tá? A WIS Corporate, uma corretora de seguros, a maior do Brasil nacional, a gente é aberto em bolsa e tudo mais. Mas por que eu vou falar deles como exemplo legal? Porque, assim, é um novo desafio além do Instituto, tá? Que o Instituto é uma coisa que veio da natação, a gente leva para frente. Mas esse é um outro desafio, porque eu gosto muito de falar deles. Foi um convite que surgiu do nada, tá? E o jeito que o convite que surgiu foi muito bacana, né? Do CEO e de hoje o meu VP, que está acima de mim, que é o Leandro Tuma, que assim, eles me trouxeram muito pelo meu currículo de atleta. E eu quero falar isso porque, assim, é uma empresa que acreditou no currículo de um esportista, tá? E acreditou muito mais nas habilidades que ele aprendeu, obviamente, no decorrer de 20 anos de carreira. E que tipo de habilidade? Competir, saber ganhar, saber perder, tá? E aí foi muito legal que quando ele fez a proposta, eu falei, cara, eu não sou o expert e tal, né? Obviamente a gente aprende, tudo a gente aprende nessa vida. Aí ele falou para mim, falou assim, cara, eu não tô te contratando porque você é o expert, eu tô te contratando porque eu sei que você foi atleta, eu sei do seu histórico, eu sei que se você dedicar para isso, você vai me entregar. Se você botar sua energia e você quiser fazer isso, eu sei que você vai me entregar. Então, isso foi muito legal. E por que eu gosto de falar também, cara? Porque são poucas empresas ainda no Brasil, obviamente, que acabam tendo essa visão, né? Que não é só, é todo o decorrer, que aquele aprendizado que ele trouxe de dedicação, saber ganhar, saber perder, saber ouvir não, saber perguntar sem ter medo, tá? Que você é um aprendizado que você vai ter. Então, eu não ligo de aprender. E aí, quando eu aceitei o desafio, eu lembro, eu falei pro Romo, eu falei, cara, eu aceito, mas, pô, eu quero fazer um onboard em todas as áreas, então, da empresa. Porque, pô, eu entendo um pouco, mas eu preciso entender mais. Então, eu passei um mês, cara, fazendo todas as áreas, todos não sei o quê. Então, foi muito legal. Então, esses são os 2 projetos aí que o Thiago vem hoje focando bastante, né? Tanto o Instituto, que é uma causa que foi a história da minha vida, acho que tem tudo a ver, tá? E eu acho que poder proporcionar isso, eu acho que não só proporcionar para as crianças, sabe, música, mas ser exemplo, porque o Thiago não vai mudar isso sozinho no Brasil, são 200 milhões de pessoas. É verdade. Mas o Thiago está fazendo a parte dele no Instituto dele, o Cielo está fazendo o dele lá, e outros atletas depois, que a gente sirva de exemplo para outros também poderem fazer. Porque além de incentivo do esporte, cara, ninguém vai tomar o lugar do outro. São 200 milhões, gente. Eu tô aqui, você tá ali, o outro tá lá, é muita gente. Então, acho que não só pela causa, mas que sirva de exemplo para outros atletas, independente do esporte, assim como o Flávio Canto faz, o Thiago Camilo faz, poder fazer isso, porque é uma maneira que é um retorno um pouco do que a gente teve para essa galera. Thiago Pereira, eu te diria que você não está numa fase pós-carreira, eu acho que você está iniciando uma carreira. É, né, verdade. que é... Pós-carreira,
competitiva, vamos dizer assim, né? Do esporte competitivo. É uma Tá nova bom. carreira. Tá bom. É uma diferente, mas estamos reiniciando. Vamos. E, cara, eu acho que talvez seja tão difícil quanto a competitiva, principalmente num país com os desafios que a gente tem no Brasil. Mas, cara, eu te desejo toda a sorte do mundo. Obrigado, Lu. O que você Obrigado precisar mesmo. da nossa voz aqui, cara, a casa é tua e chega aí para dar o recado que falta mesmo. Você tem muita razão, falta. E falta as pessoas saberem que existe, que é possível, que dá para fazer. Foi um privilégio imenso ter tido E tá você faltando, aqui. vamos lá, você também que é da internet, tá faltando esse tipo de conteúdo, cara. Tá faltando de esperança, da galera ver que é possível com o esporte, cara. Cara, tem umas paradas que eu vejo de vez em quando e falo, meu Deus do céu. Mas, Thiago, não vou nem atrás, nem vou vamos despedir, começar. mas falta mais, Meu falta Deus mais. do Até céu. pra galera que tá vendo a gente, ó. É. Vamos lá, os atletas que verem a gente aí, vamos se empolgar, galera. Conta a história, porque é Verdade, importante. verdade. Pedrão, dá pra gente essa câmera do meio aqui, linda, pra gente despedir com essa imagem aqui. Eu, Thiago Pereira, o cara que eu tenho que fazer conta pra saber quantas medalhas o bicho tem. Só de Pan-Americano, maior medalhista. 23 medalhas, 15 de ouro, 4 de prata, 4 de bronze. No total, 700 e quantas, Thiago? 727. Thiago Foi Pereira. contadas pela Dona Rose, tá? Você sabe que a minha mãe é aquela doida de ficar gritando, né? Vai Thiago, tal, Então ela conta, bota tudo no plastiquinho, saquinho, isso ali. Dona Rose, parabéns pra senhora, um abraço pra senhora. Espero que a senhora veja a gente aqui. E, de verdade, tem uma parcela importante da senhora em cada pedacinho de ouro que esse menino já ganhou na vida. Ti, obrigado, irmão. Imagina, obrigado a vocês, cara. Obrigado mesmo. Sucesso sempre pra você. Pra nós. Moving, todo mundo aí, Fernandinho. Então, sucesso pra vocês todos, pra todos nós. Pra nós. Muito obrigado. Falou, galera. Até.